Depois de uma série de críticas do governo americano, alegando que cedeu muito para a OTAN, mas nunca ganhou nada em troca, o governo Trump garante que chegou a hora de testar a aliança para ver se realmente existe algum tipo de fidelidade dos países europeus frente aos Estados Unidos. Será que o Trump está certo nos seus argumentos? Como que vai ser esse teste praticado pelo presidente americano, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, parceiraça aqui do canal, está te ofertando a possibilidade de comprar os seus dólares, corre porque tá acabando o cupom 50 Ricardo, com 2% de cashback limitado a 50 dólares. Além de você ter uma série de benefícios, você pode fazer todo o seu planejamento para suas viagens internacionais com o aplicativo da Nomad. Confira lá, tá? É de graça. E ter a possibilidade de ter o cartão de crédito Nomad Explore, que eu uso para pagar minhas contas aqui no Brasil, ganho cashback em dólar, tem acesso ao Nomad Lounge para viagens. É só benefício, tá? Vou deixar o QR Code para vocês. Aproveite a melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, o governo Trump, ele vem colocando aí que a OTAN não está ajudando os Estados Unidos ou não ajudaram os americanos no passado, bem como os americanos ajudaram a organização. Vale lembrar que a OTAN é uma organização criada em 1949 com o objetivo de conter o avanço do socialismo soviético, durante a Guerra Fria, claro, e pretendia auxiliar o Canadá e os países da Europa Ocidental a se proteger contra uma possível agressão. Então existe intercâmbio de inteligência, intercâmbio de equipamentos militares e, claro, o principal artigo, que é o artigo 5º, que caso algum país seja atacado, ele pode convocar os outros membros, que podem decidir ou não por defender aquele país que for atacado, né, por uma potência aí estrangeira. Já discutimos que a OTAN, ela perde um pouco a sua função inicial, pelo menos durante o final, após, né, o final da Guerra Fria, porque não existe mais o perigo do avanço do socialismo pelo planeta. Professor, mas China, Cuba, Vietnã, cara, outro contexto, né? Diferente de Guerra Fria, que era uma bipolaridade e, de fato, mesmo a China, por exemplo, hoje, que é uma potência socialista, é um socialismo de modelo chinês, mas é uma potência socialista, a China, quando estabelece negócios, não estabelece negócios visando que o país se transforme também em um país socialista, né? A China não mantém relações com o Javier Milei, o Milei também acabou de elogiar os chineses, falando que são excelentes parceiros comerciais, e com certeza o Milei, né? A China não espera que o Milei se converta a Argentina num país socialista, né? Então o pensamento ele é diferente. Não existe mais o perigo do avanço socialista pelo planeta, né? Como existia durante a Guerra Fria. A OTAN, ela passa a ser muito mais uma aliança, como se fosse uma espécie de braço armado dos Estados Unidos, tanto que age na Líbia, de acordo com os interesses americanos, para derrubar Muammar Gaddafi, tanto que age, por exemplo, na Iugoslávia, contra a Sérvia, de Slobodan Milosevic, respeitando também os interesses dos Estados Unidos, e convenhamos, era uma aliança de defesa, e tanto na Líbia como na Sérvia, por exemplo, na antiga Iugoslávia, não foi provocado, nenhum país da OTAN foi provocado para ter necessidade de um ataque, né? E sempre que essas ações aconteceram, olha que interessante, com a presença de tropas dos países europeus, mesmo que seja pedido dos Estados Unidos. A gente pode pegar o caso mais emblemático, que foi o atentado do 11 de setembro, quando os Estados Unidos invocou pela primeira e pela única vez na história o artigo 5º da Constituição e vários países europeus se disponibilizaram a ajudar os Estados Unidos. A gente está falando de 250 mil tropas que foram disponibilizadas, né, entre os 20 anos aí de ocupação do Afeganistão, com 5 mil mortes e uma série de feridos. Já trouxe para vocês também que as ironias do destino, a Dinamarca, esse mesmo país agora que o Trump está querendo violar a soberania em relação à Groenlândia, foi o país que mais teve baixas per capita de todos que ajudaram os Estados Unidos nas suas incursões. Mesmo assim, o Trump colocou que nunca pediu nada à OTAN e nunca ganhou nada da aliança e provavelmente nunca nunca vai ter nada, a não ser que decida empregar uma força excessiva. Alegou, por exemplo, que cuidou sempre das necessidades da OTAN durante anos e anos e somos tratados de forma muito injusta pela aliança, alegando que os soldados, os militares, nunca ficaram na linha de frente, por exemplo, na guerra do Afeganistão. Cara, de verdade, poxa, se você é uma potência que ajudou os Estados Unidos numa guerra deles e os Estados Unidos te criticam, porque, não, mas foram poucos militares, mas não estava na linha de frente, pô, para, né? Como eu já falei pra vocês,
Nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. Realmente, os países europeus, eles ficaram numa situação extremamente confortável, sabendo que os Estados Unidos garantiriam a segurança deles em uma eventual guerra contra outro país. Isso fez com que os países europeus, principalmente pós-Guerra Fria, parassem de investir em defesa, em exército. Cara, eu trouxe para vocês, o Macron chegou a falar que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Os países europeus, eles se recusavam a gastar 2% do PIB em defesa. Então, deixar tudo na mão dos Estados Unidos, é claro que foi um grande erro. A Europa terceirizou a defesa. E, aliás, não só a defesa. Terceirizou também o setor energético, terceirizou, por exemplo, as dependências econômicas, dependendo demais, por exemplo, dos chineses, buscou ali mercados exclusivos e de uma maneira extremamente protecionista, também rompendo pontes que poderiam ser importantes no futuro. Os europeus, eles mandaram muito mal do ponto de vista estratégico e geopolítico pós-década de 90, né? Eu diria que economicamente se colocaram cada vez mais nas mãos dos chineses, energeticamente se colocaram na mão da Rússia e do ponto de vista militar se colocaram na mão dos Estados Unidos. Então o Trump ele tem razão em alguns argumentos em relação à OTAN, mas a própria cobrança que ele fez e a própria guerra Rússia-Ucrânia, que meio que acordou a OTAN, a Finlândia entrou, a Suécia entrou, os países bálticos, a Polônia estão dispostos a gastar 5% ou até mais, por exemplo, do seu PIB em defesa em curto prazo, de uma série de países da aliança, a Espanha é a única que se recusa a ter essa meta. Isso depois de pressão do próprio Estados Unidos. Ou seja, estão certas algumas críticas do Trump, né? Mas eu diria que, assim, de maneira geral, claro que não dá para você esperar que a Dinamarca, um eventual ataque, né, dos russos, vai fazer uma grande diferença numa guerra contra a Rússia defendendo os Estados Unidos. Mas é importante ter aliados em menor escala, que não sejam tão poderosos como os americanos, até porque os americanos são os países mais poderosos do planeta em relação ao seu arcabouço militar. O Trump, como está desconfiando dessa possibilidade, né, da OTAN defender, da OTAN ser uma boa parceira, colocou que vai fazer a OTAN ser provada. E como que ele vai provar a OTAN? Em relação à defesa do seu território. Mais uma vez, a OTAN não foi criada com essa defesa e convenhamos que a entrada de imigrantes indocumentados não é exatamente uma guerra que está sendo travada nos Estados Unidos para se convocar o artigo 5º da Constituição. Mas por que o Trump ele coloca isso? O Trump, até para conseguir ter mais poder para fazer suas políticas públicas de controle de fronteira, ele fala que essa imigração que está acontecendo não é uma migração convencional. É uma imigração, até invocando a lei de 1798, a lei de inimigos estrangeiros, que é a Venezuela, alguns países da América Central, alguns países da América Latina como um todo, estão colocando seus prisioneiros, estão colocando seus doentes, enfim, dentro dos Estados Unidos para provocar uma queda da sociedade americana, para destruir por dentro a sociedade americana. Essa lei de inimigos estrangeiros supostamente deveria ter sido utilizada, até pelo contexto que foi criada, para combater, sei lá, guerra com a França, tem francês infiltrado, vamos combater esse cara aqui, expulsado do nosso território, guerra contra os britânicos e por aí vai. Não com imigração, né, irregular, tá? Mas enfim, a Suprema Corte, por exemplo, não concordou com a análise dessa lei sendo utilizada e limitou algumas ações do Trump, mesmo sendo uma Suprema Corte de maioria conservadora. Mesmo assim, o Trump defende que é uma guerra que está sendo travada contra os imigrantes. Ele colocou, então, que os Estados Unidos vai colocar à prova a OTAN, invocando o artigo 5º e forçando a OTAN a vir aqui proteger as nossas fronteiras sul contra novas invasões de imigrantes legais, liberando assim um grande número de agentes da patrulha de fronteira para outras tarefas, já que realmente são necessários para a proteção do território nacional. Sinceramente, tá? Acho que é muito mais uma retórica para tentar comprovar para o mundo que ele está certo em fazer essa cobrança da OTAN do que efetivamente, galera, porque eu não acho que o Canadá vai disponibilizar parte do seu exército para proteger a fronteira sul dos Estados Unidos, alegando que imigrantes estão prejudicando, estão numa guerra contra os americanos. Acho que isso foge dos princípios do artigo 5º da Constituição, mas mais uma vez mostra como há um racha na OTAN. Mesmo acordo entre Groenlândia e Estados Unidos que foi estabelecido, falta clareza, porque a Dinamarca fala em manter toda a soberania. Aparentemente, o que vai ser colocado são alguns pontos, mais ou menos no modelo que o Chipre fez com o Reino Unido, ceder algumas partes do seu território para a instalação de bases, mas o Trump falou ontem que não é exatamente isso não, que os americanos querem ter direito de colocar quantas bases militares eles quiserem no território da Groenlândia. Ou seja, há um processo de uma ruptura séria do ponto de vista institucional. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos?
Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.